Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estou gravando a aula de hoje, aliás, as aulas de hoje estou gravando. Até então, como nós estamos agora no processo de ensino híbrido, amanhã eu estarei com uma parte de uma turma. E para vocês que não estarão presencial amanhã, estou deixando a aula gravada para vocês, tá bom? Primeira aula de História, segunda aula será de Geografia. Pois bem, eu só queria pedir para vocês que pegassem o livro de história de vocês e abrissem ele aí na página 140, né? Nossa, cego, né? 140, beleza? Livro de história, página 140. Bom, nós estamos falando sobre o período, né? De Guerra Fria, falando também sobre a questão das revoluções. Aí nós temos uma sequência de revolução. Então, para ficar bem compreendido esse contexto, nós vamos dividir por revolução, né? A chinesa, aí como vocês viram, nós temos a Revolução Cubana, né? Que será o assunto da próxima aula. Nós temos a Guerra da Coreia. Nós temos também a Guerra do Vietnã. Então isso será 4 aulas, tá? Apesar do conteúdo estar pequenininho aí no livro de vocês, mas nós iremos aprofundar muito mais sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Então, a Revolução Chinesa, gente, ela vai acontecer no ano de 1949, tá? Em 1949, mas vamos conhecer um pouquinho aqui o que aconteceu, o que foi os fatos que ocorreram antes dessa revolução. Bom, falando do século XIX, né, nesse período, a China, ela era um império, ou seja, chamava-se a China Imperial. Então, a China Imperial ela vai sofrer invasões imperialistas das nações ocidentais e, sobretudo, da Europa e posteriormente do Japão. Então veja que essa China imperial, ela vai, no século XIX, vai passar por um período muito conturbado, né? Além das invasões imperialistas dos países ocidentais, principalmente dos países europeus, ainda vai sofrer a invasão de um país vizinho, ou seja, um país oriental, que no caso é o Japão. Então esse período vai haver uma guerra entre esses povos, chamado a Guerra do Ópio, né? Então vai ser uma guerra entre os invasores ingleses, que vai ser uma tentativa de expulsá-los do país, ou seja, os chineses tentando expulsar os ingleses do seu território, vai ser conhecida como a Guerra do Ópio. Mas e aí? Quais serão as consequências dessa guerra? Primeiro que vai ter a perda de Hong Kong, né? Hong Kong, uma província importantíssima, industrial e também comercial que pertence à China, vai haver a perda de Hong Kong e também a abertura dos portos às nações ocidentais. Então, são algumas consequências que irão acontecer no século XIX, aí que vai marcar a China. Então, vamos lá, século XIX, China imperial, invasões dos países imperialistas ocidentais, principalmente os países europeus e depois o Japão. Vamos ter aí essa guerra do ópio, né? A guerra do ópio vai ser contra os invasores ingleses, com a tentativa de expulsá-los do país, e a consequência vai ser o quê? Irá perder Hong Kong e irá abrir aí os seus portos às nações ocidentais. Importante lembrar que a China fica no Oriente, né? Bom, já no século XX, inicia-se uma reação da população contra os imperadores. Eles, no caso, acusavam, né, acusando aí de terem culpa no imperialismo e que a China sofreu e obteram vantagens com a opressão de outras nações. Então, vai ser o último período, né, imperial da China, logo no início ali do século XX, quando a população vai ficar contra aí os imperadores, vai haver essa oposição aí, culpando eles pelo processo imperialista, né, dizendo que o sistema imperialista no caso, obtiver aí vantagem, né, à opressão das outras nações. Pois bem, diante disso, no ano de 1912,
a China deixa de ser um sistema de governo imperialista e irá passar a ser uma república. Então, os chineses conseguem derrubar o último imperador, né, no ano de 1912, e irão proclamar a república, né? Quem vai assumir, quem vai ser o primeiro presidente republicano chinês? O nome do rapaz é Sun Yat-sen, né? Ele vai assumir o governo fundando um partido nacionalista. Esse partido chamava Kuomintang, né? Partido socialista. E esse partido será rival do PCC. Calma, não é o primeiro comando da capital, não. O PCC é o Partido Comunista Chinês. Esse Partido Comunista Chinês vai ser inaugurado no ano de 1921, sob aí a influência da União das Repúblicas Socialistas, ou seja, sob a influência da Rússia. Então já iremos entender mais sobre isso na frente, tá? Lembre-se, a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sistema socialista, comunismo e daí sucessivamente. Pois bem, então vamos lá. 1912, a República, e dentro dessa República o primeiro presidente republicano, Sun Yat-sen, do Partido Nacionalista, e em 1921 vai surgir um novo partido sob a influência da China, aliás, da União Soviética, que é o Partido Comunista Chinês. A China passa por uma grave guerra civil. O que é uma guerra civil? É um conflito que acontece entre pessoas de uma mesma nacionalidade. Então, ela passa por uma grave guerra civil, pois alguns senhores feudais, lembra do sistema feudalista, né? Criaram o seu próprio sistema de governo. E com isso, o Kuomintang, né, terá dificuldade de vencer esses senhores que ficaram conhecidos como senhores da guerra, e também para ter essa dificuldade de reunificar o país, porque quando imaginava que a derrubada do sistema imperialista, a China iria unificar-se, mas aí devido a esses conflitos, surgimento do Partido Comunista, esses problemas criados aí pelos senhores feudais, conhecidos como senhores da guerra, então irá dificultar a reunificação do país. No ano de 1927, o Kuomintang, né? Quem é o Kuomintang? Era o partido do governador. Ele consegue derrotar os senhores da guerra com a ajuda do PCC, olha, e reunifica a China. Porém, após isso, coloca o PCC na ilegalidade. O PCC que eu estou falando é o Partido Comunista Chinês. Então, olha só, o Partido Comunista Chinês irá se unir, né, ao Partido Kuomintang, irá conseguir derrotar os senhores da guerra, ou seja, os senhores feudais, mas só que depois disso, depois da China reunificada, vai colocar o partido na ilegalidade, né? Ou seja, não foi fiel com quem lhe ajudou. Já no ano de 1934, Chiang Kai-shek, né, líder do partido Kuomintang, acredita que vai acabar com o comunismo, os comunistas. E aí, o que ele vai fazer? Ele declara uma intensa perseguição, porém os comunistas irão usar essa fuga para empreenderem a sua jornada revolucionária, conhecida como a Longa Marcha. Ou seja, eles irão recuar, irão se organizar, ou seja, essa fuga não foi uma coisa definitiva como pretendia que fosse Chiang Kai-shek, né? Durante a Longa Marcha, que mais de 12 mil quilômetros foram trilhados a pé e em lombo de animais durante a caminhada. Durante essa caminhada, os comunistas enfrentaram frio, fome, sede, doenças e combates. Porém, mantiveram-se firmes nos seus objetivos, que eram conclamar a população a lutar pela Revolução Socialista, montar um exército vermelho e, nesse caso, engarrear membros e fundos para fortalecer a luta. Considerando que uma possível saudável, considerando que uma pessoa saudável consegue caminhar no máximo em torno de 36 quilômetros
se caminhar o dia inteiro e também à noite, descansando apenas na madrugada, gente, isso é considerando um terreno mais ou menos plano. Pois é, para que esse trajeto fosse realizado em um espaço de um ano, foi preciso percorrer entre 40 e 45 quilômetros por dia, né? Então vejam que realmente a longa marcha foi uma marcha longa mesmo, viu? Então eu usei aí uma redundância, mas realmente é isso. Porque uma pessoa saudável, podemos considerar que ele ande uns 36 quilômetros por dia. Esses povos eles andavam entre 40 e 45 quilômetros por dia. Pois bem, falamos então agora sobre a invasão japonesa. A China será invadida pelos japoneses. Isso já no período, não era mais no período imperialista, mas sim já no período republicano. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a região da Manchúria e logo em seguida adentra do território chinês. Nesse período, houve uma união entre, olha novamente, o PCC mais os Kuomintang, Partido Comunista Chinês, irá se unir, irão dar uma trégua para lutarem contra os japoneses, né? Lembram que lá no início teve essa união novamente, o PCC ajudou aí e conseguiu expulsar os ingleses. Agora, mais uma vez, o partido que estava no poder, no caso o Kuomintang, irá precisar da ajuda do PCC, ou seja, o Partido Comunista Chinês, que irão dar uma trégua na guerra que existia entre eles, porque eles estavam em guerra nesse período, para lutarem contra o Japão, os japoneses. Então, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que aí consolida a derrota do eixo, ou seja, do Japão, da Alemanha e da Itália, né, os japoneses são expulsos da China. Tá? E o PCC consegue derrotar o Partido Burguês Nacionalista Kuomintang. Ou seja, eles irão se unir, dando uma trégua na guerra civil que existia entre esses dois partidos, para expulsar os japoneses. Após a expulsão dos japoneses, então, e o fim da Segunda Guerra Mundial, o que vai consolidar isso vai ser as bombas em Hiroshima e Nagasaki, o que vai acontecer? Eles voltam novamente, pronto, já vencemos o inimigo de fora, agora vamos brigar, lutar entre nós, guerrear entre nós mesmos. E dessa vez o PCC irá vencer. Então, nesse caso, o Partido Burguês Nacionalista, que era o chamado Kuomintang, né, irá ser vencido pelo PCC. Em 1949, vai aí no caso o líder do Partido Comunista, né, no caso Mao Tse-tung irá proclamar a República Popular da China, instaurando nesse caso um sistema socialista. Sistema socialista onde tem aí o seu preceito, o seu exército vermelho, claro, o comunismo agora, com os comunistas quem governava a China a partir de agora. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período da China socialista. A reforma agrária, né, o primeiro ponto foi a reforma agrária, ou seja, distribuição dos latifúndios, o que é latifúndio, das terras, né, que existia no país, e transferência das terras aos camponeses, ponto muito positivo, né, porque era isso que eles pregavam na sua guerra. Nacionalização, tanto dos bancos como também das empresas, né? Ou seja, os bancos e as empresas foram nacionalizadas, ou seja, passaram a pertencer ao Estado e não mais ao setor privado. Antes disso, a maior parte das empresas presentes na China pertencia ao capital estrangeiro, sobretudo aos europeus. Também nesse período tivemos aí a industrialização de base, ou seja, investimento pesado em setores como mineração, metalúrgica e petrolífera, né, ou seja, do petróleo, visando transformar o país em uma grande potência mundial. Hoje sabemos que né? Essas reformas foram importantíssimas, porém, o grande problema ainda era a fome. Então, o governo socialista, ele fez o quê? Ele implantou um programa chamado o Grande Salto para a Frente. É isso visando acabar com a fome lá no território chinês.
Mas quais foram as consequências desse grande salto para frente, desse programa? Olha, nós tivemos aí o chamado o êxodo urbano forçado. O que é êxodo urbano? É a transferência, né, das pessoas de um lugar, se é o êxodo urbano, e temos o êxodo rural, ou seja, mais o êxodo urbano. Grande parte da população que morava nas cidades foram obrigados a ir para a zona rural para plantar alimentos. Hã? Exatamente. Era isso, olha. Vou te dar a isca, mas aprenda a pescar. Não foi dar alimentação, não foi um Bolsa Família, não. É o seguinte, vai ser distribuído terras. E tá aqui os grãos, vá plantar e vai cuidar da sua própria alimentação. Então, o que nós tivemos no Brasil, por exemplo, chamado êxodo rural, que era transferir, e também na Europa, o êxodo rural, que era a transferência dos povos saindo do campo para a cidade, agora tinha o êxodo urbano, lá na China, o êxodo urbano, que era a saída das pessoas da cidade para o campo. Terras coletivas ou estatais. Como que era isso? Haviam grandes fazendas de terra para o cultivo. As pessoas que se recusassem a cultivar nessas terras poderiam até sofrer pena de morte. Mas veja, olha, grande parte da população era forçada, né, a ir para o interior. A China, gente, consegue aumentar entre cerca de 70 a 80% da sua produção de alimento. Porém, a má distribuição e também a corrupção do partido não permite que acabem com a fome no país. O projeto era lindo, maravilhoso, mas infelizmente, veja, estamos falando de partido político. Associamos a o quê? Associamos a corrupção. Após esse período, a China sofre alguns reveses, ou seja, algumas derrotas, né? Passo para trás. Condições climáticas desfavoráveis e estratégias mal elaboradas sacrificaram boa parte da colheita chinesa. Destacaram-se o episódio da caça aos pardais e do desvio da mão de obra para a fabricação do aço. A população pagou caro. O que se viu foram 3 anos de extrema escassez de alimentos e fome. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas tenham morrido por inanição no período de 1958 até o ano de 1961, conhecido como a Grande Fome Chinesa. E aí? Pois bem, mas entre o ano de 1956 a 1957, o governo incentivou uma campanha chamada de o desabrochar das 100 flores. Era isso, hein? Pois bem, no qual, é verdade, era um projeto que incentivava os setores, né, do partido a fazerem críticas ao regime com o intuito de melhorar e corrigir essas estratégias. Posteriormente, essa campanha foi ampliada aos intelectuais, aos artistas, também aos setores da sociedade civil. O governo recebeu críticas pesadas, sobretudo por conta dos fatores, como por exemplo, o regime de partido único, não podia ter outro partido, podia ter oposição lá. Centralização política e econômica, tudo estava ali, acontecia em torno do governo. Corrupção no governo, né? Isso é em todos os governos. E o nepotismo você sabe, né? Ou seja, os melhores cargos são destinados às pessoas da família de quem é o líder do poder. Então, após essas críticas, o regime se radicaliza e passa a perseguir os opositores do regime, sobretudo intelectuais e membros do partido que foram considerados direitistas, no caso chamados de reacionários e anticomunistas. Então, todos, aquilo que no início fazia parte do plano, depois o governo deu um revés e aí começou a perseguir essas pessoas. Tivemos nesse período a Revolução Cultural, já saindo dessa parte da fome, dos conflitos, tudo. A Revolução Cultural, ela foi uma estratégia utilizada durante o regime que acreditava que as pessoas só se tornariam comunistas se mudassem as suas práticas e também a sua cultura. Teve a abolição das práticas burguesas, ou seja, a uniformização da população, ou seja, as pessoas foram obrigadas a usar o uniforme, tá? Que coisa, né? Proibição de cuidar de animais domésticos, tá? Foi chamada de abolição das práticas burguesas.
O culto ao líder, ou seja, foi incentivado o culto ao persona, ou seja, a pessoa de Mao Tse-tung, né, que era o grande líder, era o presidente, né, que governava. Toda a população deveria ter um quadro dele na parede e prestar-lhe um culto aliás, um culto em determinado momento do dia. Era um deus, ele se sentia um deus, Mao Tse-tung. Teve a proibição dos costumes ocidentais, ou seja, músicas e instrumentos ocidentais são proibidos na China. Professores e médicos são proibidos de atuar por considerar terem uma formação ocidental, ou seja, deles tinha que ser tudo oriental. Então os professores e os médicos não foram proibidos de exercer a sua função. E aí, o que nós esperamos disso? Claro que para tudo isso deve haver uma consequência. Pois é, gente, então as consequências com a radicalização do regime durante a Revolução Cultural, houve perseguição, prisão, tortura, deportação, essa deportação de vários intelectuais. Então, esses intelectuais passaram por isso, né? Perseguidos, foram presos, foram torturados, foram deportados, enfim. Houve um colapso no sistema de saúde e da educação. Lembre-se, médico não podia atuar, professor não podia também atuar, por, segundo eles, ter aí pretextos, né, ocidentais. Pois bem, então houve aí o colapso tanto na educação como na saúde, por conta da proibição dos profissionais formados de atuar, até que outros médicos fossem formados, muitas pessoas morreram de desassistência. Sem assistência, pessoas morreram. E aí, claro, outra consequência, pessoal, vamos fugir desse país. Esse país é um absurdo, né? Então muitas pessoas fugiram da China nessa época por conta da violência do regime. No ano de 1976, morreram dois grandes líderes da Revolução Chinesa. Quem foram eles? Morreram, no caso, Mao Tse-tung e morreu Chun Enlai. O sucessor de Mao Tse-tung tinha um nome horrível chamado de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Ele pôs o fim na Revolução Cultural, ou seja, ele foi um cara de mente mais aberta, reprimiu, pôs fim na Revolução Cultural e reprimiu as principais lideranças desse movimento, dentre as quais a viúva de Mao Tse-tung e também de Jiang Qin, né? Então, elas perderam suas autoridades. Jiang e os amigos que compunham a camarilha dos quatro foram presos e condenados. Bom, é um resumo, né? Digamos, seja um resumo que 22 minutos, né? Mas eu acho que deu para vocês observar e conhecerem mais um pouquinho sobre a China. Bom, essa primeira parte da aula é sobre, no caso, história. E a segunda parte será sobre a nossa aula de geografia, tá? Nessa aula de história, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa bem aguçada sobre o contexto histórico da China, na China republicana, tá? Sobre a China republicana. Então vocês me façam um relatório com os pontos principais do que vocês conseguiram pesquisar sobre o assunto. E após isso, eu quero que vocês coloquem os pontos e dentro desses pontos vocês criem uma opinião com relação a isso, fazendo uma comparação, tá? E para fazer essa comparação, você tem que fazer um estudo sobre aquele período e a China atual, tá bom? Então, veja a Revolução Chinesa, que vai trazer esse processo, depois a gente faz uma pesquisa sobre a China atual e faço uma comparação e depois você me faz um relatório, vai ser pequenininho, umas 15 linhas, eu já fico satisfeito, tá bom? No mínimo 15 linhas. Gente, tchau. Daqui a pouco eu tenho a de geografia para vocês. Tchau, até mais.